Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, tua vida, tua família, que todos possam ser muito abençoados pelo nosso Deus. Queridos, peço a tua inscrição aqui no canal, peço que você, ao se inscrever, ative os sinos da notificação e ao se inscrever também, dê o like, que é o joinha, o gostei, e também compartilhe, principalmente com pessoas necessitadas. Por exemplo, eu envio sempre os vídeos quando eu gravo para minha filha, que onde ela mora não tem igreja, em uma cidade lá da Europa, na Inglaterra, e eu envio sempre para ela os meus vídeos. Então faça isso, porque Deus vai abençoar a tua vida, tá bom? E você vai abençoar muito aqui a nossa vida também. Você me abençoando, você está sendo abençoado, porque quem abençoa é abençoado por Deus. Queridos, vamos ler um versículo de uma epístola, que é a epístola de Yehudá, né, que é o nome dele em hebraico, que é de Judas. Judas tem a ver com Judá. Judá e Judas têm a mesma raiz etimológica do nome, né, da palavra em si, né? Um é o nome próprio, né, e o outro também é um nome próprio de cidade, no caso, né? Então vemos aqui em Judas, versículo 9, o corpo de Moisés, um texto bastante complexo, né, e bastante disputado aí, muito cheio de interpretações, tá? A gente vai procurar falar alguma coisinha aqui dentro desse texto, desse versículo aqui. Diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que esses versículos, né, a gente não pode pegar um versículo e isolar ele, tudo tem um porquê. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o contexto literário, entender o contexto no qual está inserido este versículo tão misterioso que temos em questão aqui, que é Judas 9. O apóstolo Judas, ele está falando acerca dos falsos profetas, dos ímpios, que são todas as pessoas não corretas, que a palavra ímpio quer dizer isso, não correto, pio quer dizer correto, né? E ele está falando acerca desses tais falsos mestres, pessoas que eram presunçosas, arrogantes, blasfemadoras. Você pode ver que no versículo de número 8, ele diz assim: ó, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam ou blasfemam, que vem da palavra blasfemo, e blasfemam as autoridades. Tu vê que ele está falando de homens aqui. E no versículo 10 está dizendo: estes, porém, dizem mal, depois de ter falado aqui, né, acerca da posição de Miguel, da posição do arcanjo Miguel, que a palavra arcanjo vem de arcângelos, que quer dizer chefe dos anjos, ou líder dos anjos, né? Mostrando a alta posição que Miguel tem no reino de Deus, no reino angelical. Né? E aqui mostra que Miguel teve uma atitude de não blasfemar, porque quando diz que ele não quis pronunciar juízo, não ousou pronunciar juízo de maldição, ou seja, Miguel não quis blasfemar do próprio adversário. Queridos, na tradição judaica, tanaica, alguns hoje do judaísmo moderno dizem que a questão de anjos é uma criação cristã, para desvirtuar as pessoas do monoteísmo, mas a grande realidade é que se a gente fosse parar para fazer um estudo só de angelologia ou angelologia, nós veríamos a manifestação de anjos no Tanar, de uma forma bem profusa. Os anjos aparecem lá. Inclusive, quando Senaqueribe ele quis destruir lá o reino lá de Israel, a Bíblia fala que ele foi humilhado e morreram dos seus exércitos milhares de homens porque um anjo foi até eles e os matou. Então vemos a ação de anjos. A Bíblia nos Salmos diz que os anjos são magníficos em poder. No hebraico temos a palavra malar para falar de anjos, né? Que é o correspondente grego para angelós. Então o judaísmo tanaico, o Tanar, né, e o judaísmo tanaico reconhece a existência de anjo. O judaísmo moderno
já fala que nos acusa, nós cristãos, como tendo sido os inventores de questão de anjos para desvirtuar o monoteísmo. Mas acontece que os anjos, eles são criaturas celestiais tremendas, e o judaísmo pós-tanaico, ou seja, após o Tanar, ele desenvolveu uma intrincada, vamos dizer assim, dogmática, vamos dizer, né, sobre a angelologia, né, classificando os anjos e dando detalhes. Assim, eu tenho até inclusive um livro aqui, o nome do livro é Os Anjos de Deus, que fala do nome de anjo que você nunca imaginou, nem eu tampouco imagino que exista. E vem dizendo as características dos mesmos e tal. Um livro muito interessante, e ele é baseado exatamente nessa cultura angelológica judaica. Queridos, acredita-se que dentro do que Judas citou aqui, ele está citando o testamento de Moisés, ou a ascensão de Moisés. É um documento que foi escrito no primeiro século depois de Cristo, e que, infelizmente, muitas partes desse documento, tem até inclusive ali nos livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, né? Tem 3 volumes falando sobre esses livros, e tem ali um pedaço do que sobrou desse livro aí, a Ascensão de Moisés, ou Testamento de Moisés. Então diz ali no Testamento de Moisés que na verdade esse anjo era o anjo da morte, era o anjo Samael, que era conhecido como o anjo da morte. E diz que 1 hora antes de Moisés morrer, isso conta a lenda, né? As lendas, as tradições, que 1 hora antes de Moisés morrer, ele reclamou o corpo de Moisés por ele ser um anjo da morte. Mas Deus designou que Moisés fosse sepultado pelo arcanjo Miguel. Então vemos ali que na palavra de Deus não tem exatamente esses detalhes. Se nós formos ver, né, a morte de Moisés, por exemplo, ela está descrita, e o sepultamento de Moisés, nós temos que ir lá para o livro de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio é que nós vamos encontrar exatamente acerca do sepultamento de Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, versículos 5 e 6. Então só diz apenas que Deus o sepultou, e ninguém achou o corpo dele até hoje. Então, pela brevidade que temos do relato da morte de um homem tão proeminente como foi Moisés, criou-se inúmeras narrativas, e uma delas é essa que eu estou falando, né? Que o anjo Samael, ele disputou com Miguel, porque ele era o anjo da morte, cabia a ele sepultar Moisés. Mas segundo as mesmas tradições judaicas, Miguel foi quem sepultou Moisés a mando de Deus, e ficou responsável por guardar o corpo de Moisés, porque é sabido que dentro da cultura judaica, Miguel, ele é tido e conhecido como anjo guardião e protetor do povo judeu, do povo de Israel, ou da nação de Israel. Então, ele guardou o corpo de Moisés, se disputou com o corpo de Moisés, para que o anjo da morte, ou aqui como diz na nossa versão, no Novo Testamento, contendia com o diabo. Aqui já bota a palavra diabolos, no grego, né? Mostrando que é o caluniador, né? E a palavra Satanás é adversário. Então, queridos, não sabemos, porque a Bíblia não diz o porquê desta briga, desta contenda, apenas apresenta a narrativa. E ainda por cima uma narrativa que está em um livro considerado pseudepígrafo, não é? Ou um livro apócrifo, como você quiser. Então nós não sabemos o motivo do porquê desta contenda pelo corpo de Moisés. Há alguns intérpretes que acreditam que se o corpo de Moisés ele fosse exposto ou achado, eles iriam embalsamar o corpo de Moisés e eles iriam adorar o corpo de Moisés, e quem sabe esse corpo de Moisés até hoje, se estivesse em pleno estado de conservação pelo embalsamamento, que nos tempos antigos, principalmente nos egípcios, com os egípcios, era feito com muita maestria, quem sabe esse corpo seria adorado, iria ser alvo de idolatrias, de peregrinações, e Deus então não quis, por algum motivo que não sabemos,
ocultar o corpo de Moisés e ninguém até hoje conseguiu achar esse corpo. Há algumas teorias, mas são teorias, não há nada na Bíblia também que diga isto, nem tampouco já encontrei algo que diga que o corpo de Moisés foi ascendido ao céu. Que Deus te abençoe, espero que tu tenha gostado do vídeo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Shalom, shalom.